Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, o Gogeta de Dragon Ball Z é aquele tipo de personagem que é ou amado ou esquecido pelas pessoas. E no vídeo de hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre ele, já que caso você não saiba, sim, eu gosto bastante dele. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, antes de falarmos sobre o Gogeta, nós temos que falar sobre o que especificamente é uma fusão em Dragon Ball. E basicamente a fusão funciona assim: ela pega dois seres como base, os junta e cria um novo ser. Algo meio parecido como um filho, sabe? É a fusão do DNA dos dois que estão se fundindo e acaba criando um novo ser, com a sua forma base sendo mais forte que o auge dos dois que se fundiram e uma personalidade teoricamente nova, mas que vai ser uma junção das duas mesmo. E isso é a grande maioria das fusões de Dragon Ball. A única que é meio diferente é a assimilação dos Namekuseidins e a fusão dos androides, onde em ambas vai ter um ser ali meio que controla a fusão, ou seja, não se trata de um novo ser, continua sendo uma fusão, mas só uma fusão mesmo. E as fusões dos métodos mais tradicionais que a gente conhece, que é a fusão Metamoro e a fusão Potara, acabam tendo meio que personalidades parecidas umas com as outras. Um exemplo, a Kefla é arrogante e gosta de fazer graça, é extremamente irritante. Já o Gotenks é arrogante, gosta de fazer graça e é extremamente irritante. O Vegito também é arrogante, também gosta de fazer graça, mas não é irritante. E por aí vai, as fusões não possuem tantas mudanças de personalidade assim. E se formos ver, entre os Gogetas, o Gogeta do Z é o que tem a personalidade que se destaca mais. Já que vamos lá, falando primeiramente sobre o Gogeta do GT. Ele acaba incomodando muitas pessoas porque ele se parece muito com o Vegito. E todo aquele conceito de ficar brincando com o inimigo em forma de estratégia, que sinceramente é algo que eu nunca fui muito fã, mas tem quem goste, ou até mesmo tem gente que compara ele com o Gotenks, pois do começo ao fim da luta ele fica debochando e brincando com o Ômega, só para ir então usar o Kamehameha 100 vezes, o que é bem desnecessário tendo em vista que ele tem um ataque muito mais útil que esse, mas tudo bem, né, a Toei tinha que seguir aquela regra idiota de que fusão não pode finalizar uma saga, e algo parecido aconteceu com o Gogeta do Super, onde sim, ele manteve parte da sua personalidade, mas ele parece mais uma fusão dos dois. Para muitos, ele é um copia e cola do Vegito, mas eu não sei. Eu ainda gosto dele, por mais que ele seja um pouco diferente. E antes de falar especificamente sobre o Gogeta do Z, eu já sei que vão ter comentários como: o Gogeta só age desse jeito porque o filme estava acabando, ou Goten, em tal jogo de 1900 e bolinha, o Gogeta do Z agiu como o Gogeta do GT. E sinceramente, cara, não. Eu me refiro ao filme mesmo e ao que foi mostrado no filme. Então não vou levar em consideração o jogo ou a razão específica dele agir daquela forma. E uma coisa que a galera gosta de falar muito sobre o Gogeta do Z é justamente essa sensação de paz que ele traz. Não só porque o ataque principal dele faz você lembrar disso, né? É justamente um purificador de almas, mas pelo fato dele ter ficado feliz pelo inimigo dele ter se convertido. Algo que até faz um paralelo com o Goku da saga Freeza, que é justamente o contrário, pois ele ficou triste ao saber que não havia redenção pro Freeza, e que apesar de serem cenas com tons completamente diferentes, eu acho que são igualmente boas, e algo que faz esse contraste parecer melhor é justamente essa seriedade que o Gogeta do Z mostra, que ele aparece meio caladão, só bate no Janemba e pronto. Não é o tipo de personagem que vai ficar conversando no meio da batalha, mas no fim você percebe que ele não tá ali só pra matar o inimigo dele, e sim talvez salvar ele de alguma forma. E isso pra mim é algo muito bonito. O fato dele não estar ali só pra exterminar o inimigo dele e fazer ele jogar litros de sangue, mas sim pra de alguma forma acabar salvando o mínimo de bondade que o inimigo possa ter. E ainda mais vindo de novo de alguém que chega lá e luta pra valer, é bem interessante.
interessante. Sobre essa questão de lutar pra valer, eu acho que ele é um dos poucos personagens de Dragon Ball que faz isso, já que grande parte deles tem o sangue Saiyajin que ferve nas veias e faz eles quererem lutar mais. Não, o Gogeta só chegou lá e humilhou o Janemba, um personagem mais objetivo e que você sabe que não vai aparecer muito. E algo que eu gosto de ressaltar também é o design do Gogeta do Z. Primeiramente, algo que eu gosto muito é esse esquema de cores do filme. O Gogeta com a pele rosa e a jaqueta laranja acabam tendo um contraste muito legal, não só porque combinam com a personalidade dele, mas deixam ele mais diferenciado. Mas assim como a paz que o Gogeta passa, esse design combina mais com o clima mais melancólico que ele também tem, que na minha visão também é outra coisa que faz ele se destacar entre os demais. E de novo, eu já sei que vai ter esse comentário, mas eu tenho que falar. Sim, o Gogeta do Z muito provavelmente só foi ter aquela personalidade porque ele apareceu no 45 do segundo tempo. Mas de novo, isso não importa, pois o vídeo se trata sobre o personagem, sobre como ele aparece no filme, e não sobre a razão dele ser assim. E eu acho interessante que o inimigo dele é o que mais combina com o próprio Gogeta, já que o Janemba era basicamente todos os pecados e a maldade personificada, e os poderes mágicos dele eram totalmente quebrados. Então, para que ele fosse detido, nada mais justo do que alguém que tivesse uma magia igualmente forte. E o Purificador de Almas é justamente isso, magia. Já que se você for ver, a fusão Metamoro é uma fusão totalmente mágica, diferentemente da Potara, que é para ser algo mais técnico, pois os brincos não foram criados para fazerem fusões e lutarem, tanto é que os ataques das fusões Potara se tratam justamente de uma fusão dos ataques, diferentemente dos da Metamoro, que são ataques mágicos. E o Purificador de Almas, ele funciona justamente com o Janemba, porque de novo, ele é a encarnação da maldade, porém ainda existia um traço de bondade nele, que era aquele garoto. Agora, contra o Ômega, sim, o Purificador seria totalmente útil. Na verdade, se o Gogeta usasse o Purificador, o GT acabava ali. Mas eu também gosto da abordagem que ele tem no Broly, que justamente pelo fato dele não ser um ser maligno, ele não foi morto, né? E eles acabaram meio que replicando o sorriso do Gogeta aqui. E assim, o Gogeta Z é pra ser aquele tipo de personagem estupidamente forte que só aparece pra vencer. Então eu acho que o fato dele ser um personagem mais calado não só faz com que ele seja diferente dos outros, mas combine com isso. Ele não é o tipo de personagem que precisa de carisma, pois ele não tá ali pra ser um personagem fixo. Ele só vai viver por 30 minutos. No final, o Gogeta não passa de apenas uma arma, mas mesmo vivendo tão pouco, ele ainda tem seus sentimentos. Por isso que uma cena que eu acho muito legal é quando o Gogeta fica triste porque o Heart simplesmente evaporou no Heroes, pois ali ele percebeu que o inimigo dele não tinha bondade alguma, o que junto dessa personalidade, de novo, faz com que ele seja a fusão mais diferente que temos. E também não podemos ignorar simplesmente o maior fato sobre o Gogeta do Z, é que esse cara realmente, honestamente, não ironicamente, é literalmente eu. Mas enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. Mas é claro também, eu sei que você pode estar passando por um dia difícil, uma semana difícil, um mês difícil, ou até mesmo um ano difícil. Muitas das vezes você pode pensar que a sua vida não tem mais valor e até tentar fazer algo estúpido consigo mesmo. Porém eu te digo, cara, a sua vida tem valor. E não sou só eu que digo isso, cara. Jesus Cristo te ama. Esses pensamentos ruins podem aparecer, mas não deixe que eles tomem conta. E quando você se sentir mal, sempre fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar, independentemente da sua situação. E é claro, também não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!